Olá, estamos aqui para um take único temático em que a gente vai problematizar um pouco o Coringa, um dos personagens mais emblemáticos ou enigmáticos do universo da DC. Vamos começar, quem sabe, pelo primeiro Coringa ali do cinema, digamos assim, que é o do Jack Nicholson. Jack morreu, meu amigo. Você pode me chamar Coringa. Como pode ver, eu fiquei mais feliz. O que a gente poderia dizer sobre o perfil psicológico do Coringa do Jack Nicholson? Pois é, né? Esse Coringa ele traz uma questão bem egocêntrica, assim, né? Ele gosta de chamar atenção, ele é espalhafatoso, ele compete muito com o Batman, né? Até eu lembro de uma frase do filme que ele fala assim, de onde é que ele tira esses brinquedos? Onde é que ele arranja estes brinquedos? Né? Ele compara muito, assim. Então, ali tem um exibicionismo que o próprio, podemos dizer que o psicopata, de certa forma, ele sempre procura três coisas, né? Poder, status e prazer. E esse Coringa, ele quer um status que ele não consegue. E o Batman sempre vem e acaba, como é que eu vou dizer, anulando assim, a aparição dele. Ele não se torna um personagem único, né? O Batman vem e acaba atrapalhando as ideias dele, mas é um personagem cruel de certa forma, gosta de chamar atenção, tem uma certa dificuldade, é um comportamento inadequado que ele traz. É interessante porque quando o Batman começa a fazer as aparições dele, é o mesmo instante no qual surge o Coringa, né? E aí o Batman começa a chamar a atenção da mídia e ele, a primeira coisa que vai fazer é aparecer na mídia, né? Sim. Põe o pessoal do lado e diz, olha, eu quero e não sei o que, eu quero falar com o Batman, né? E começa nessa disputa, né? O Coringa do Heath Ledger, se a gente fosse dizer assim, né? Que é um Coringa bem diferente, claro, produzido num outro contexto, né? Um é do século XX, outro já é do século XXI, outro cenário social, né? Já que os filmes também são sempre frutos do meio, né? Do seu tempo, melhor dizendo. O que a gente poderia dizer sobre essa caracterização que o Heath Ledger imprimiu no Coringa dele? Olha pra mim. Olha pra mim! Viram só? É a loucura que Batman trouxe pra Gotham. Vocês querem ordem em Gotham? O Batman tem que tirar a máscara e se entregar. Aí, enquanto ele não se entrega, pessoas vão morrer. Começando hoje. Eu sou um homem de palavra. Esse sim dá pra dizer que é um psicopata clássico. Né? Porque ele tem momentos de insanidade e ele busca o caos, como ele mesmo fala, né? Ele não está preocupado com os outros, assim, tanto que ele mata os próprios companheiros dele. Aposto que o Coringa mandou você me matar assim que entregasse a grana. Não. Eu mato o motorista do ônibus. Que motorista? De que ônibus? Enfim, ele faz uma confusão assim, né, no filme que realmente... E ele tenta, digamos assim, de certa forma, de forma egocêntrica, né, de chamar a atenção. Ele é o centro da atenção. Vocês só pensam em dinheiro. Essa cidade merece uma classe melhor de criminosos. E é o que eu vou dar a ela. Ele tenta demonstrar que daqui a pouco, um momento, uma situação difícil, tu pode ter uma atitude inesperada. Né? Ele mexe isso, ele tenta buscar isso nas pessoas. Né? E aí dá toda aquela situação dessa possível bomba, se os caras vão apertar ou não vão apertar, vão matar os outros. Ele quer, é um caos. Acaba trazendo um caos para esse contexto e ele se diverte com isso. Ele tem um prazer, assim, o sorriso todo mostra, e por aí vai. É bem diferente, assim, essa... Sabe, é que naqueles instantes derradeiros, as pessoas revelam quem são. E o Coringa do Joaquin Phoenix? O que a gente poderia... Esse causou, assim, ele acaba te puxando um desconforto, né? Porque
Durante o filme tu tem um sentimento tanto até de ter pena do Coringa, pelo o passado dele difícil que ele sofre, e algumas pessoas vão até falar em vitimização, mas ele é uma vítima da sociedade. Ele é um resultado dessa sociedade cruel. Esse Coringa é diferente porque tu tenta te colocar no lugar dele e imaginar assim, e se fosse eu, como é que eu ia me portar numa condição dessas? De ter passado as atrocidades que passou na infância, de ter que cuidar da mãe, de não conseguir emprego, de começar o filme apanhando, né? Foi espancado, enfim, e é injustiçado em várias situações. Aqui eu não quero também, eu não estou defendendo o Coringa, mas sim enxergar os fatos que acontecem durante o filme. Você sabe do que eu estou falando. É muito difícil acabar sendo o tempo inteiro feliz. E aí eu acho que ali tem um específico que é a questão da doença mental, né? Porque diversas, né, pessoas podem ser vítimas da sociedade, né? E nem por isso vão ter esse tipo de conduta, né? Tender para o outro lado, pode ir para o outro lado, não para o lado que o Coringa foi. Mas também julgar, né? Enfim, o que a gente vai dizer com relação a essa conduta dele? Então, nós temos 3 perspectivas diferentes de Coringa aqui, né? 3 aspectos, né, diferentes de Coringa. A partir desses 3, se a gente fosse fazer um perfil aqui, né, como Criminal Minds. O homem é destituído de qualquer sentimento humano normal. Um perfil psicológico do Coringa, a partir dessas 3 perspectivas, daquilo até que a gente conhece nas histórias em quadrinhos, que também trazem diferentes ênfases, né? São 80 anos de história praticamente do Coringa, né? Então, o que a gente pode trazer aqui do Coringa em termos de perfil psicológico? Em termos de perfil mesmo, né? Trazendo das HQs, a gente tem um perfil que ele é um psicopata. Oh, que gracinha! Tirando esse último filme agora, o Coringa, que ele tem uma doença mental, mas trazendo da própria Piada Mortal ou da HQ do Azzarello, ele é um psicopata, frio, sem sentimento, que comete atrocidades, que tem prazer no que faz, né? Vai ter condutas totalmente inadequadas. Então dá para separar esse último filme do Coringa dos outros, né, por causa dessa questão da doença mental. E os outros não, os outros têm uma maldade, assim, a gente enxerga a questão cruel dele de fazer atrocidades, como aquele filme, uma cena que marcou muito quando ele pega um dos bandidos ali e enfia, coloca um lápis, né, em cima da mesa e enfia o cara no olho do cara. Pô, aquilo ali, tu fica... Dá um desconforto de ver, né? Vai cruel assim, Verdade. Nossa, que crueldade do cara fazer isso. E é complicado. Já esse do filme... Sumiu. Pois é, ainda faz uma mágica, né? Vou te fazer uma lá, mágica. Desapareceu. Assim, cara, que isso? Né? Que conduta cruel do ser humano, enfim. Mas esse Coringa do filme do agora, ele é diferente, né? Ele tem um sofrimento, ele passa por questões complicadas. Não que também na HQ Piada Mortal, ele também sofreu. Mas qual seria a distinção entre doença mental indeterminada, porque a gente tem vários aspectos ali, e a psicopatia? É que a psicopatia é um transtorno de personalidade. E a doença mental tem uma questão, ele tem que tomar medicações para tentar controlar essa doença mental. O esquizofrênico, que a gente pode de repente desconfiar que ele tem esquizofrenia, ele toma medicação e a esquizofrenia vai ser controlada. Parou de tomar, a esquizofrenia volta. O psicopata não tem medicação. Ele nasce frio e ele vai morrer frio e vai ter atitudes até o final da vida frio. Ele, digamos que uma questão que uma professora minha falava até, ele sabe a letra, mas não conhece a melodia da letra. Ele sabe ler, mas não sabe cantar. Então ele vai acabar tendo condutas totalmente difíceis, complicadas, inadequadas e causando sofrimento alheio, sempre. Ele vai deixar sempre um rastro de sofrimento e nesse caso, esse Coringa atual, ele tem condutas inadequadas, mas é pela questão da doença mental, diferente dos outros, né? Introduza um pouco de anarquia.
perturbe a ordem vigente e então tudo se torna um caos. Eu sou um agente do caos. Ah, e sabe a chave para o caos? É o medo. E o que significa, na tua leitura, hoje, para a nossa sociedade, termos um filme como Coringa? Esse último filme eu achei sensacional porque assim, ó, ele vai trazer principalmente a discussão da doença mental. Eu tenho certeza absoluta de quem for discutir do filme tem que falar de doença mental. Tem que trazer a temática para a sociedade, que acontece também de o Estado não ter a medicação para o doente mental, e aí ele não toma a medicação, o que acontece? Vai surtar, vai ter comportamentos inadequados e por aí vai. Assiste o programa do Franklin Murray? É? Eu vou lá hoje. O nosso desconforto de não aceitar que a doença mental esteja ali. Ele fala, né, aquela frase que o pior de ter a doença mental é as pessoas acharem que eu não vou me comportar, que eu tenho que me comportar como se eu não tivesse a doença mental. Mas o cara nem a medicação estava tomando. Como é que ele não vai se comportar inadequadamente? Nós é que somos cruéis nessa questão. Nós não entendermos que o doente mental vai se comportar como doente mental e eu quero que ele não exista na sociedade. Isto é ser cruel. E eu estou nessa sociedade também, enfim. Todos vocês, o sistema que sabe tudo, vocês decidem o que é certo e errado. Da mesma forma que vocês decidem o que tem graça ou o que não tem. Muito bem, pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe e ajude a gente, então, inscrevendo-se no canal e compartilhando com a família, com amigos, interagindo aí nas redes sociais e até o próximo Take Único temático. Até, galera.